só veio posar na frente de obras que já estavam prontas há quase um ano. E Vitor vai passar aqui a lista, não é? E estamos aguardando. O gasoduto já tinha vencido a licitação, era obrigado a ter. Então, assim, não é que ele promete gasoduto, ele tem que ter o gasoduto para conquista. Vamos falar de outro desastre. Vamos falar sobre a vinda do governador Jerônimo Rodrigues, que nessa última semana esteve aqui. Conquista completou agora em novembro 183 anos. É uma data especial para o município e o governador Jerônimo aproveitou para montar uma agenda na cidade. Jerônimo, que ainda desde que ele assumiu, tomou posse, ele não tinha visitado o município, ele veio com um pacote de ações, de eventos e algumas medidas que ele anunciou. Só que o interessante é que, para mim, essa vinda de Jerônimo, ele se resume em algo muito claro. Muitas promessas e poucos detalhes. Se a gente for analisar aí, Jordan colocou na tela, né, Jordan? Jerônimo, ele teve um evento na sexta-feira aqui em Vitória da Conquista, em que ele teve uma reunião com o empresariado e Jerônimo prometeu algumas coisas, como um gasoduto para a Vitória da Conquista, um fornecimento de gás veicular para 2024, início de 2024 agora. E, além disso, Jerônimo prometeu a construção de um centro de convenções no município de Vitória da Conquista. Mas sabe o que é interessante? A promessa de Jerônimo literalmente foi a seguinte: eu vou construir um centro de convenções em Vitória da Conquista em algum lugar, em alguma data e por algum valor. Exatamente. Jerônimo não informou o valor da obra, não informou quando entrega, nem sequer aonde vai ser construído esse centro de convenções. Ou seja, uma promessa vazia. Ele estava em visita na cidade, existia uma rusga aí, porque a terceira maior cidade da Bahia não tinha recebido seu governador desde que ele foi eleito, e ele aproveitou esse momento para estar passando essas promessas aí a rodo, e até agora detalhamento nada. Outra curiosidade, Bruno, que a gente teve ali a cobertura da Band News nesse evento, e o repórter Vitor Pinto destacou que o evento com os empresários de Conquista não tinha empresários de Conquista. A grande maioria ali, a totalidade das pessoas que estavam presentes era um público de fora da cidade, alguns empreendedores da região que nem sequer acompanharam a agenda de Jerônimo aqui no município. Ou seja, para quem conhece como é que funciona a organização de eventos do Partido dos Trabalhadores, tá clara aí uma situação daquela famosa claque que eles carregam já para marcar a presença no evento, e claramente o comércio de Conquista, a indústria conquistense, mesmo com tantas promessas, negaram ali essa recepção ao governador Jerônimo. Pois é, uma situação bem complicada, porque nós já temos esse déficit de obras estaduais por aqui, e terceira maior cidade da Bahia, até agora o governador não tinha vindo, finalmente veio. Acho que a vez que ele foi aqui foi em agosto. Eu tava no evento que ele tava aqui. Foi o evento da caravana pelo Brasil, pelo Nordeste. Foi a última vez que ele veio em Conquista. E é aquela situação. A gente já conhece o currículo dele. Eu tive informações que ele viria pra cá poder inaugurar 60 obras. Pelo menos obras pequenas, curtas. Eu não sei o que aconteceu no caminho pra cá. Tanto que eu nem quis falar sobre isso, porque eu achei um número muito elevado. Mas de 60 virou 2. Por algum motivo, e as duas muito mal postas. A questão do gasoduto não é nem inauguração, porque é obrigação, porque vence a licitação, então precisa de outra. Senão ele pode ser preso por crime de responsabilidade, então ele tem que fazer o gasoduto aqui, porque não pode ficar sem fornecimento de gás. Na verdade, até demorou um pouco essa nova licitação, se a gente analisar, tá bem atrasada. Então... E o centro de convenções... lançou no ar, né? Vai sabe? Fazer algum dia, em algum lugar. Agora sim. De planejamento estratégico, eu acho que alguma coisa aconteceu errada no caminho. Porque, vou dar aqui algumas informações, tinha outro planejamento de outras obras que pensavam se inaugurar. Você que é ano eleitoral, ele quer eleger Valdenor aqui. Valdenor é uma figura difícil de ser eleita, como nós vimos aqui. Um cara que há 10 anos nunca conseguiu aprovar um projeto de autoria própria, nada, sabe, de trabalho, falta pra caramba. Então, assim, até o pessoal do PT, que é o pessoal mais acirrado, é um pouco complicado o nome de Valdenor. E ele veio pra aqui, assim, e não entendi o que ele veio fazer. Veio fazer promessa? Sendo que, assim, querendo ou não, por mais que a gente saiba da competência de Jerônimo, que foi o último lugar do Brasil em administração, né? Mas, assim, poxa, ele tem uma assessoria ali forte. Eu, particularmente, imaginei, pelo menos ele viria aqui, como nas vezes que o Rui veio, Rui só veio pra cá Conquista, pra poder dar obra, inaugurar a obra. Acabou. Pra poder falar, olha, tá aqui cumprindo promessa, tchau. Pronto. Jerônimo nem isso. Jerônimo veio pra cá, fez esse evento. O evento político dele deu até um número bom de pessoas, que foi um evento político, um evento empresarial, que é o que importa, o que vai entrar de grana pro nosso município.
Simplesmente dos 4 grupos aqui empresariais de Vitória da Conquista, só um compareceu. Os outros 3 não puderam comparecer, não foi dialogado os outros 3. Então já demonstra a falta de organização do governador em dialogar com os grupos econômicos do município. Talvez ele nem saiba, considerando a competência dele, mas eu acredito na assessoria dele. Então, assim, ele vai ter que voltar pra cá, porque foi muito fraco. Foi assim, pra um governador que tem a máquina pública na mão. Foi muito fraco mesmo, sabe? Resumindo, ele não fez nada. Sabe, então assim... E eu achei até estranho ele ter vindo aqui pra não fazer nada, sendo que demorou um ano. Exatamente, Um ano. Criou-se uma expectativa grande e o que foi entregue foi muito pouco. Ele até anunciou um novo retorno agora no próximo mês aqui para a Conquista. Nos próximos dias ele deve estar aqui novamente até para melhorar esse processo. Também concordo contigo. Pegou mal, ele vai ter que voltar, pegou mal. Senti que houve uma rusga muito grande ali. Havia um murmurinho no noticiário aqui, conquistense, de obras que poderiam ser anunciadas, projetos grandes que o governo ia tocar na cidade, e o que foi entregue foi muito pouco. Até nos eventos, se a gente for acompanhar os vídeos dos eventos de Jerônimo, em todos ele tenta dialogar como se fosse feito algo às coxas ali, uma ideia que ele teve na hora. Ele tem um trecho que ele cita, que ele chega para os assessores dele e fala: ó, vamos publicar no edital, que dia dá para fazer isso aqui, tal dia. Eu tenho que ver, porque tem que ver o valor da obra, tem que ver onde vai ser. Você via que não tinha planejamento nenhum naquilo ali. Foi um evento para tentar vender uma imagem e vendeu muito mal. Assim, meus amigos que são petistas, que são empresários, eles ficaram muito sem graça, sabe? Porque, assim, o pessoal realmente tá botando expectativa grande nisso. Porque, novamente, é a vinda do governador do estado para a terceira maior cidade, ao qual um polo econômico está crescendo, a indústria já viu muita coisa. E ele, na verdade, ele só veio posar na frente de obras que já estavam prontas há quase um ano. E Vitor vai passar aqui a lista, não é? E estamos aguardando. O gasoduto já tinha vencido essa estação, era obrigado a ter. Então, assim, não é que ele promete gasoduto, ele tem que ter o gasoduto pra conquista. Senão, nossa cidade precisa de fornecimento de gás. Não é bem assim uma coisa que eu vou fazer como governante. Não, se eu não fizer como governante, eu corro o risco até de sofrer impeachment por responsabilidade. Deixar a população como a nossa sem gás. E um centro de convenções que... Pra quê, né? Vamos aí, nos próximos capítulos. Mas um detalhe importantíssimo em toda essa história, para quem acompanha o município de Vitória da Conquista, a gente tem aí uma grande discussão recente, que é a questão da escuta protegida. A gente, inclusive, tratou aqui no podcast. Quem ainda não viu, não acompanhou os últimos episódios, a gente tem aqui um terreno que é do governo do estado, que foi cedido até 2036 para o município de Conquista utilizar, e foi utilizado para a construção de um equipamento chamado Centro de Escuta Protegida, que é voltado para atender crianças vítimas de abuso. Foi um investimento da Prefeitura de Vitória da Conquista, teve repercussão internacional, personalidades públicas de fora do Brasil vieram prestigiar, e esse detalhe, Bruno, é um dos únicos centros de referência que a gente tem do tipo, é o único do Brasil. Eu tinha visto que era o primeiro do Nordeste, mas não existe outro igual ao Centro de Escuta Protegida que existe em Vitória da Conquista. E Jerônimo simplesmente, recentemente, tinha resolvido solicitar a devolução do terreno, sem comunicar previamente à Prefeitura, para demolição e construção de uma promessa de uma obra que ele traz. E aí, é claro que havia uma grande expectativa da chegada de Jerônimo na cidade para botar um pano quente nessa situação, resolver tudo, anunciando um novo centro, aonde ia ser, como ia se dar essa obra. E o que aconteceu? Novamente, Jerônimo anuncia uma obra sem data, sem local e sem valor. Não. E ainda assim, Vitor, se tivesse data, local e valor, estaria errado do mesmo jeito. Por quê? Vamos lá. O governo do estado assina um contrato com a prefeitura. Eu dou o terreno até 2036. Beleza. Ponto. Você tem um contrato firmado. Você vai ter ali 12 anos de atividades. Bora botar... Foi feito antes, né? Foram 14 anos de atividades. Beleza? A prefeitura gasta milhões, recebe até ajuda internacional, tudo, e monta ali uma estrutura para durar mais de 10 anos. O governo, que é cheio e repleto de terrenos aqui, ele resolve demolir algo que já foi feito, já foi posto, sendo que ele tem um contrato, então ele vai quebrar o contrato, ele vai demolir aquilo ali, porque ele alega que vai fazer outro, em outro lugar, que ele não sabe quando. Vamos lá, mesmo se ele fizer direito, quantos milhões a gente vai perder como conquistense? Dinheiro público. Por nada, simplesmente porque ele quer fazer propaganda eleitoral. Só por isso. Essa situação é gravíssima, Bruno, porque primeiro, o que você colocou, a gente vai perder todo o investimento que foi feito no equipamento. Segundo, as crianças que dependem
desse equipamento que foi posto lá justamente para atender a elas, a gente tem uma obra que a gente não sabe quando vai ser realizada, o que vai acontecer com essas crianças. Essas crianças vão contar com o entulho que Jerônimo vai deixar no lugar? Não dá para ficar esperando uma obra que um dia vai acontecer em algum lugar. Sinceramente, é brincadeira. E se você analisar a ordem de serviço que a Secretaria de Educação do Governo do Estado pede a entrega do terreno, a sensação que eu tive, sabe qual foi? Que ele não fazia ideia do que tinha lá. Eles pedem a entrega do terreno e falam, ó, a gente vai pegar o local que a gente cedeu aí, que vocês investiram em construir um equipamento público, e a gente cede um espaçozinho em outro local que está com estrutura abandonada para vocês usarem. Basicamente, na cabeça do governo do estado, era só um espaço que a prefeitura tinha ali. Ele não entendeu a importância, ele não teve o trabalho de analisar um evento que contou com a presença das figuras da mais alta cúpula da República Brasileira, que contou com presença de representantes de Estado internacionais para reverenciar um projeto que é único no Brasil. Jerônimo não teve o trato, não teve o temor de simplesmente sentar e olhar o que eu estou demolindo. Simplesmente ele resolveu, passa o trator por cima, não importa o que é. É essa a mensagem que Jerônimo passou para a conquista. Gente, isso é um fator político que acontece, que é o seguinte, vamos lá. Quem está no poder tem total autonomia, dentro das regras do jogo. O que eu quero dizer com isso? No período bolsonarista, muita gente votou em Bolsonaro falando o seguinte, ele é desqualificado, mas ele vai ter bons ministros, boas assessorias que vão guiar ele. Por exemplo, ele tinha bons ministros, você tinha Tereza Cristina, você tinha Marcos Pontes, você tinha ali bons ministros. Mas, gente, o cara que é desqualificado quando ele está no poder, ele faz merda o tempo todo. Muito colega meu petista sabe que Jerônimo é desqualificado. Jerônimo é um dos piores administradores do país. Ele, todas as pastas que pegou, ele quebrou. Só que a pessoa falava, não, Rui tá subindo, mas Rui vai deixar uma equipe forte com Jerônimo. Era essa a promessa que a galera fazia. Não, apoia Jerônimo, porque Rui subiu e a equipe tá com Jerônimo. E eu não duvido que a equipe esteja, não. O problema é que, novamente, o líder, ele é desqualificado. E não tem nada que a equipe possa fazer quando o cara é desqualificado. Você pode torcer pro cara ser desqualificado, ficar quieto, igual alguns vereadores de conquista, que tem vereador que quer ser analfabeto. Mas ele segue o que os assessores falam e só cumpre ordem e faz o trabalho dele quieto. Mas tem gente que gosta de aparecer. E quando o cara gosta de aparecer, vem Jerônimo tá com a corda no pescoço, porque ele precisa fazer, Valdano ganhar essa eleição, então é merda atrás de merda. Então a equipe de Rui não está conseguindo segurar Jerônimo, vamos colocar assim. Não está conseguindo segurar Jerônimo. E Jerônimo, ele não tem competência de nenhuma de estar no carro que ele está. Até Lula, o próprio Lula falou isso. Quando elegeu ele, Lula veio pra cá pra humilhar Jerônimo. A realidade foi essa. Então, nós temos... Vamos lá. Você que é petista, você gosta do PT, você tem que entender que no momento o PT está passando por uma crise, porque eles não tinham... Na verdade, eles tinham nome sim, mas eles optaram por colocar Jerônimo. Porque eles tinham nome. Eles podiam ter tentado botar Jacques Wagner. Só que o problema é que Jacques Wagner não queria deixar o Senado. Porque senão ele poderia correr risco de ser preso por causa do consórcio do Nordeste. Que é outra situação. Mas assim, poderia existir um nome melhor ali. Mas tentaram enquadrar Jerônimo. Beleza? Conseguiram. Foi eleito. Mas você tem que entender que você tem que cobrar muito esse cara. Por quê? Ele já foi eleito com 33% de votos a menos que Rui Costa. Que já é um problema para um partido político perder quase metade dos votos. E ele não consegue ler uma folha de papel, e ele vai numa reunião com o secretário e fica chutando coisa, falando coisa igual um imbecil, bora bater real. Velho, se eu sou petista e tô vendo uma coisa dessa, eu tô muito indignado. E eu vejo isso, meus amigos que são petistas, os que não são idólatras, né? Que sempre tem dólar. Mas, por exemplo, meus amigos que são petistas, que tem empresa, que trabalham sério, estão muito putos da vida com essa situação. Porque eles vão começar a tomar prejuízo por causa disso. Todo mundo vai. Você vai, todo mundo se lascar por causa disso. Então, por favor, gente, vamos cobrar esse cara, porque gostando ou não dele, ele é nosso governador. Então a gente tem que apontar, a gente tem que cobrar ele sim. Porque ele sendo competente ou não, é a obrigação dele cuidar disso. Ele está praticamente ameaçando fazer com que você perder milhões de investimento, de nossos impostos, que nós vamos todo dia poder pagar, por simples descuido dele. E isso não pode ocorrer no Estado. Perfeito? Para encerrar aqui esse assunto, Bruno, outra coisa importante, você tocou aí na questão do fanatismo político. Eu tenho um recado importante aqui para a população conquistense,
principalmente quem apoia o governo Jerônimo, quem apoia o Partido dos Trabalhadores, você que está vendo essa visita de Jerônimo hoje, prometendo centro de convenções, prometendo a entrega do novo centro de acolhimento para as crianças, prometendo obras, prometendo construções. A gente vê muita promessa, só que se você é de Vitória da Conquista, você esteve aqui nas últimas gestões, esteve aqui nas últimas eleições, você vai se lembrar de duas situações claríssimas. Ano após ano, eleição após eleição, sempre o PT no poder prometia reformar o terminal de ônibus de Vitória da Conquista e entregar o novo aeroporto. Foram anos, foram mais de uma década com o PT enrolando o povo de Conquista. A mesma situação que acontece, sabe com quem? Com o governo do estado, que prometeu a entrega da ponte Salvador-Itaparica lá em 2011 para 2018 e agora o governo Jerônimo anunciou que a ponte está prevista para talvez, quem sabe um dia, ser entregue em 2029, meu amigo. 11 anos de atraso em obra. É assim na Bahia, é assim em Vitória da Conquista. Então não acredite em promessa falsa. Não acredite em fraude. Se alguém chega para a Conquista, se Jerônimo chega aqui com um projeto sério, indicando investimento, mostrando aqui, ó, tô publicando no edital, vou fazer isso, agora dizer que vai fazer uma coisa em algum lugar, isso é uma falta de respeito com o povo de Conquista. E você que é de Conquista vai se lembrar disso. O PT passou anos e anos prometendo um novo terminal e um novo aeroporto para a Conquista. Sabe que quando isso aconteceu? Quando o PT saiu do poder. Não foi exatamente assim, Bruno? É o ICI. Índice de coincidências incríveis. Terminal, queda do tráfego, queda dos homicídios, de 300 para 30, 90% de queda dos homicídios, são fatores mágicos que sempre ocorrem. Magicamente. Quando o PT sai do poder, o município se desenvolve. É só uma coincidência, né, coincidência gente? incrível.